Ok, pessoal, estamos retornando aqui então. Falamos sobre a primeira postagem, né? A partir do conteúdo na primeira postagem, nós falamos sobre essa formação histórica, essa ideia de formação histórica, né? Estamos em 2021 e nós temos uma linha do tempo, nós temos um túnel do tempo inteiro para entender o que os direitos humanos conseguiram constituir e o que eles ainda não terminaram de constituir. O que eles conseguem hoje garantir e o que eles ainda não conseguem garantir. E para isso a gente precisa estar entendendo essa natureza do direito humano. Então, a primeira coisa dos direitos humanos é vir do direito. Então, a gente precisa entender essa origem, esse lugar, essa propriedade dessa expressão. Né? Então, a gente fala direitos humanos e tal, a gente pensa uma coisa muito prática, uma coisa que está no dia a dia, né? Se estão cuidando das crianças, se não estão, se a gente está considerando o bandido mais humano do que o ser humano, um cidadão de bem e tal. Mas a partir de onde isso se forma? A grande questão é essa, a partir de onde a ideia se forma. Então, a gente precisa entender essa potência dos direitos humanos, essa caracterização dos direitos humanos, e isso a gente costuma definir como essa ideia de estatuto epistemológico, né? A constituição daquele objeto ali de conhecimento, esse objeto que a gente está interessado, que são os direitos humanos. Então, o que eles são? Né? O fato de ser direito começa, por exemplo, com a ideia de que sempre que a gente fala em direitos humanos e sempre que a gente fala em direito, a gente está falando de alguma maneira em linguagem. Né? O direito é sempre escrito em algum lugar, ele é avisado em algum lugar, ele é uma norma, ele é uma garantia que está em algum lugar. Então, os direitos humanos são sempre escritos, são sempre propostos, eles são sempre validados, eles são sempre discutidos. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco a natureza deles, né? Como eles se constituem, como eles se comportam, como eles existem efetivamente para as pessoas, como eles deixam de existir, como que eles, a partir de um certo momento, passam a não ser ativos, a não ser potentes, dependendo de algumas condições, que são condições, então, sociais, né? Condições da sociedade. Bom, então, como eu falei com vocês, a ideia é a gente ter um texto bem curtinho, mas tentando ser um texto bem denso, um texto que dê uma sequência de argumentação para a gente entender a nossa discussão. Então aqui começa falando sobre esse elemento, né? Formação histórica, a sequência das coisas, o encadeamento, como os fatos históricos, como os fatos passados foram obrigando a gente a chegar numa consciência de direitos mínimos para toda a humanidade, para todo aquele que nasce, para todo ser humano que nasce. Né? E alguns vão colocar até aquele que não nasce, né? Até aquele que não chegou ainda a nascer, né? Discussões sobre o aborto, por exemplo, né? Polos de um lado e de outro, de humanização. A humanização da mãe, a humanização do feto nos levam a ter posicionamentos sobre o movimento do aborto. E cada um vai chegar a uma conclusão e vai se colocar contra outras conclusões. E para isso, e daí a importância do movimento político, da cena política, onde você vai construir legislações que vão ter validade para todo mundo. E como estabelecer essa validade aí. Bom, aí é uma preocupação de acompanhar o movimento na política propriamente dito. Bom, então em cada época a gente vai tendo esse aflorar da ideia de consciência de sociedade. E isso a gente pode rastrear até o século XVIII, né, nós hoje usamos muito a referência do nosso pensador francês lá, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, tá o nome dele em algum lugar que agora eu vou perder com vocês. Mas o Rousseau é o autor que propõe, né, o conceito de contrato social, do século XVIII, começo do século XVIII. Ele vai colocar a ideia de um contrato. Os homens precisam se organizar a partir de um contrato social. Eles têm um pacto, né? Isso já é um pacto, mas é um pacto muitas vezes não é nem falado. Né? Uma combinação que está lá para trás na memória das pessoas. A gente precisa ter um pacto, a gente precisa ter um contrato, a gente precisa ter um documento de sociedade que a gente possa olhar, que a gente possa conferir, que a gente possa consultar, que a gente possa invocar e usar socialmente, e não perdê-lo socialmente. Então, essa ideia de pacto passa para a ideia de contrato, passa para a ideia de constituição, né? Constituição federal,
Então a gente vai tendo aí uma mutação de uma coisa dentro da sociedade que vai instrumentalizando, que vai aparelhando a sociedade para ela poder constituir um projeto de Estado, para ela poder constituir Estado. Certo, certo. Então a gente vem passando isso, né, pelo século XVIII, mencionamos na postagem anterior, né, cada movimento de revolução, movimento de guerra, movimento de tensão social pode gerar uma onda de consciência a respeito de direitos, né, e as mais recentes que nós temos são a Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Né? Quem sabe o Covid, quem sabe a pandemia não seja um motor de uma nova onda de direitos humanos, né? A humanidade se tocando de alguns direitos que ela precisa ter e se conceder para continuar sendo humana, né? Ou ela vai passar a ser uma outra coisa, né? Uma peça numa máquina, uma peça numa engrenagem, uma engrenagem de produção. Então a humanidade se reduz a um processo econômico, a humanidade se reduz a um processo produtivo, a humanidade se reduz a um processo de geração de riqueza, de acúmulo de riqueza. Para quê? Qual a finalidade disso? Então, isso é uma discussão que cada um entenda, cada um provoque, cada um avance nessa discussão, buscando referências, como eu falei no final da postagem anterior, né? Autores, pensadores que discutam essas questões, para que a gente possa se encontrar e ter com a gente a argumentação deles, a maneira que eles argumentam, os pontos de argumento deles, para a gente retomar e construir a nossa visão de mundo, para a gente poder ter segurança da visão de mundo que a gente está construindo, para a gente mesmo e para os públicos com os quais a gente vai trabalhar, principalmente os estudantes, principalmente o público da educação formal. Ok? Caminhando mais um pouquinho, gente. Nós temos, então, aqui toda uma descrição sobre a dinâmica, sobre o comportamento disso e por onde que nós estamos passando no nosso presente, o lugar que nós estamos hoje. O nosso presente, o século XXI, ele tem uma oscilação ideológica, ele tem duas visões de mundo que se chocam. Uma caminha para um conceito do que a gente denomina bem-estar social, né? Esse que vem do pós-guerra, que vem após a Segunda Guerra, e que vai tentar dizer para a humanidade que se toca, né? Se coloca no seu lugar, viva, tem uma boa vida, procure ter uma boa vida. O que é uma boa vida? Como ter condições, como provocar as condições para ter uma boa vida, que não é uma vida de excessos, não é uma vida de luxos, não é uma vida necessariamente nem de fartura, é uma boa vida. Definirmos o que é uma boa vida. Não é simples, não é uma coisa fácil. Ter uma boa vida não é ter aquilo que a gente quer necessariamente. Não é ter aquilo que a gente espera ter necessariamente. É uma discussão para a existência de cada um de nós. Politicamente, isso caminha para esse conceito, que é o conceito de bem-estar. O ideal é que a humanidade esteja bem. Daí para frente ela produz, daí para frente ela produz riqueza, daí para frente ela produz ordem, progresso, o que a gente queira. Mas primeiro o ser humano precisa se sentir bem, para que esse desenvolvimento da nação, do Estado, da corporação, para que ele seja legítimo para todos, né? E isso é um desafio. O outro ponto, eu acho que é o que todos nós costumamos reconhecer como o conceito do capitalismo selvagem, né, do liberalismo econômico, né, da ênfase e priorização do capital, para usar termos bastante técnicos aqui e tal, né, a ênfase e a priorização do capital, e mais do que a priorização do capital, da concentração do capital. E aí vai uma discussão toda sobre riqueza especulativa, né, sobre uma riqueza que se gera sobre juros, as riquezas que se geram sobre dívidas, desde a dívida individual até as dívidas externas dos países, tal. Como é que essas dívidas amarram, né, as relações sociais, como é que elas aprisionam pessoas dentro de cadeias econômicas, de processos econômicos, de processos políticos. Então entra uma discussão inteira sobre isso. E a gente tem, então, esse choque entre dois modelos de Estado. Um Estado de bem-estar social e um Estado mínimo, que costuma se definir como Estado mínimo. E muitas pessoas falam hoje, inclusive politicamente, estamos indo para 2022 aí, sobre a ideia de uma terceira via, onde essas duas lógicas consigam se encontrar. E estamos esperando quem é que seja capaz de apresentar esse ou
outro caminho de pacto social, esse outro caminho de contrato social, onde os direitos humanos necessariamente precisam ser melhor contemplados. A gente só pode ter uma humanidade produtiva se a gente der as condições para ela poder produzir. E se ela é uma humanidade que produz, ela deve ter uma garantia de um retorno daquilo que ela ajudou a produzir. Bom, são questões que transcendem aqui a nossa pauta imediata. A gente está passando por um percurso histórico e a gente não pode ignorar a formação daquilo que está diante de nós, que é uma realidade brasileira, que é uma realidade necessariamente contraditória, onde essas duas ideias, Estado mínimo e Estado de bem-estar social, se chocam o tempo inteiro. Isso é uma das características do Brasil como sociedade, né? O indivíduo é extremamente importante para nós, mas o coletivo também é extremamente importante para nós na nossa definição de país, na nossa definição de existência, né? O brasileiro latino é tido como um povo que gosta de viver em sociedade, ele gosta de viver em grupo. Quais são as condições da vida social? Quais são as condições da vida em grupo? Como que o Estado está organizado para facilitar e estimular a vida em sociedade? Discussões a serem feitas com quem seja mais especialista no assunto que vocês venham a ter contato, certo? Estamos apenas fazendo um panorama para reconhecer o lugar onde a gente está entrando como trabalho, para pensar o nosso trabalho do projeto integrador, né, dentro da nossa disciplina, que é projeto integrador do curso italiano EAD na CEAD UFES, certo? No semestre de 2021, no ano 2021, para ser mais exato. Então, gente, o que nós estamos vivendo hoje é o quê? É um movimento, nós brasileiros, nós capixabas, nós que estamos no Espírito Santo, atuando no Espírito Santo, o que nós vivemos hoje é uma disputa, ela está dada em vários lugares, eu não vou entrar no detalhamento disso aqui, mas de uma afirmação de um projeto de Estado em que o bem-estar seja constituinte e uma visão de Estado e uma outra visão de Estado, onde, num primeiro momento, a liberdade individual é o foco, é o elemento prioritário. Mas interpretações, confusões, equívocos de um lado e de outro trazem problemas para os dois modelos. E nós, principalmente quem é servidor público, mas a educação, no nosso caso a educação, mesmo quem está dentro da educação privada, a nossa responsabilidade como educadores é entender a potência, as possibilidades do pacto social como ele está dado, que é a partir da Constituição de 1989, a Constituição vigente, né? Então tem todo um direito educacional previsto, tem toda uma base de direito humano previsto na Constituição Federal Brasileira, e nós, no universo educacional, devemos, por lei, ser consonantes, né? Ser convergentes com as disposições constitucionais, com os dispositivos constitucionais. Quanto mais nós os conhecermos, melhor para nós. Então, essa é uma sugestão de aprofundamento em outras formações, em outros espaços de formação, para ter mais intimidade com a legislação educacional a partir da sua base constitucional, que é dali que emanam todas as outras legislações possíveis dentro do Estado de Direito brasileiro. Okay? Quando a gente pensa, então, especificamente no campo da educação, a gente vai ter aqui uma questão que, para nós na educação ainda, né, direcionando, caminhando para pensar nossa particularidade, nossa especificidade nesse processo dos direitos humanos, nós temos duas situações, pelo menos, né, no mínimo, duas situações que vão se desenhar, que vão se colocar para nós. Primeiro, né, se a educação está lá na Constituição, ela deve ser considerada um direito de toda a população, indiferentemente da origem, diferente. Né, a gente pode colocar a possibilidade de que algumas pessoas saem da sociedade, elas deixam de ser da sociedade. Né, um presidiário, por exemplo. Né, mas o fato de ela deixar de ser da sociedade não tira dela a capacidade de afetar a vida da sociedade, de seguir afetando a vida da sociedade. Então, se a gente não entende uma coisa, a gente não consegue lidar com ela.
né? E se a gente entende uma coisa e a gente entende como algo a modifica, né? A educação pode modificar pessoas, deve modificar pessoas, é um dos papéis da educação, né? Mudar hábitos, construir relações. O presidiário, então, ele se torna um sujeito de direito. Ele tem o direito à educação, a uma educação adequada para o seu processo de vida. Né? Aí vem uma discussão sobre que educação é essa, e volta essa discussão sobre uma ética, né? O que devemos, o que podemos colocar para os outros como educadores. Né? Que responsabilidade é essa nossa de desenhar programas educacionais, de propor programas educacionais, roteiros educacionais. Então, o primeiro ponto para nós aqui é considerar essa universalidade do direito à educação e do acesso, então, à humanização pelo processo educacional. Essa é a nossa responsabilidade. O segundo ponto que eu identifico aí é de dentro da educação, né? A educação nela mesma, ela precisa ter em si uma concepção humanizada. E ter, então, ter uma concepção de educação, ter uma concepção de direitos humanos não se restringe a ter uma pauta de direitos humanos, a ter temas, a ter aulas com o nome de temas de direitos humanos. Essa aula vai ser uma aula de direitos humanos. Esse mês é o mês dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm que entrar como dinâmica constituinte do processo pedagógico, do processo educacional. E isso é sutil, isso é sofisticado, isso precisa ser pensado. E aqui a gente vai trabalhar com uma das possibilidades disso, que pelo acionamento da literatura, pelo acionamento da leitura, a gente tem uma dinâmica de humanização, sem necessariamente nomear o ato de leitura como uma aula de direitos humanos. Não que não possa existir, não que não deva existir, né? Uma aula de direitos humanos, acionando texto, acionando leitura, acionando literatura, mas outras aulas de literatura, outras atividades de literatura podem estar humanizando, devem humanizar a comunidade escolar, humanizar o aluno, humanizar também o professor, porque contém situações humanas, e não porque fala sobre direitos humanos. E isso potencializa, torna difuso, torna discreto, né, a presença do elemento formativo de humanidades, de humanização dentro do espaço escolar. Tá? Então é isso que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas, essa aproximação, né, e a possibilidade de uma discussão sobre a parte metodológica disso, sobre a forma de fazer isso. Né? Como que se trabalha, então, a leitura? Como é que eu me preparo para trabalhar com a leitura? Como é que eu tenho acesso? Como é que eu acho? Como é que eu encontro elementos de leitura para planejar aulas, para planejar abordagens, para planejar clubes de leitura, para planejar ações de leitura, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano do trabalho escolar. Certo? Então é esse o nosso movimento e é isso que a gente vai estar se aproximando nas nossas aulas daqui para frente. Então eu vou recomendar que todo mundo leia, dê uma olhada na postagem e que a partir da olhada na postagem participe, interaja com a gente dentro do nosso fórum ali, que é a roda de conversa. Ela está ali para poder facilitar, tornar a nossa integração mais possível, criar um canal de diálogo para que a gente possa estar se falando, se entendendo, se conhecendo melhor no transcorrer das nossas semanas, das nossas postagens, ok? Fiquem todos bem e em breve nós retornaremos com mais material, com mais discussão. Participemos ali do nosso fórum. Bom dia a todos.